YouTube para advogados. Será que todo escritório de advocacia, toda área de atuação consegue ter resultado com o YouTube? Como é que eu faço para identificar, Guilherme, se a minha área de atuação, a partir dos problemas que eu quero resolver, que eu quero gerar negócio para o meu escritório de advocacia, são interessantes dentro do YouTube? Vou te contar. Você se recorda das aulas anteriores? Em uma delas eu falei sobre os motores de busca ou as mídias ativas. O YouTube se classifica como uma mídia ativa, porque a gente vai ativamente buscar resposta. Lembra disso? As redes sociais, elas não são interpretadas como motores de busca porque geralmente a gente reage apenas a uma publicação. Então é muito mais difícil. Porque, levando em consideração que as pessoas estão apenas ali para se divertir, para procurar outro tipo de informação, não é qualquer coisa que chama a atenção delas, certo? Então o YouTube ele guarda esta semelhança com o Google, e aí tem um dado muito bacana, recente, de que o YouTube superou a mídia social que mais tinha acesso, esse acesso é um acesso considerado mensal, que era o Facebook, que era na ordem de 130 milhões, isso eu estou falando Brasil, ok? Então o YouTube hoje passa a ser a maior mídia social de acesso mensal. Então, sim, é possível ter resultado e é possível você entender que tipo de área de atuação as pessoas preferem consumir o conteúdo em vídeo. Lembra de um vídeo que eu passei para você? Em que a gente procurava sobre uma determinada palavra-chave, que a palavra-chave era redução da jornada e que o próprio Google entregava aquela informação em vídeo, isso é um indicador. O algoritmo do Google ele passa a entender que as pessoas também gostam de consumir aquela informação em vídeo. Então, pelo próprio resultado do motor de busca, do Google, da resposta, você já tem um indicador. Vamos ver na prática um outro exemplo para ficar mais fácil de você entender como funciona? Bom, vamos lá. Você se lembra que a gente, em uma determinada aula, pesquisando sobre redução de jornada, a gente encontrou alguns vídeos aqui sendo entregues pelo YouTube? Você se lembra sobre o que a gente falou? Que o próprio Google, o algoritmo, entendeu que as pessoas estão também gostando deste tipo de resposta, ou seja, quando procuraram redução de jornada, eu entreguei vídeo e as pessoas gostaram, então estou entregando novamente. Entendi que as pessoas gostam também de receber assim. Nós temos uma pessoa aqui, um advogado, para ser mais exato, que é o Pedro Saliba, que nós entramos na página dele e vimos rapidamente o vídeo que ele gravou falando sobre o assunto. Olha que interessante, é muito comum quando a gente vê vídeos como este, receber feedbacks de advogados dizendo, puxa, mas não está tão legal, não está tão profissional, às vezes não está tão bonito, depende muito do gosto da proposta em si. A verdade é que ele está funcional. Ele pode não estar perfeito aos olhos de muita gente, mas ele está muito funcional, isso não dá para negar. E os números mostram o seguinte, São quase 20 mil visualizações em aproximadamente um pouquinho mais de 3 meses, e de 2 mil pessoas que curtiram, ou seja, praticamente 10 pessoas marcaram como gostei, que diga-se de passagem é um bom número, apenas um pouquinho menos do que 1% disse que não gostou. Salvo engano, dá 0,85 aqui, por este indicador. O que acontece? É muito comum a gente olhar para vídeos e ficar pensando assim, puxa, mas não está perfeito, não está tão legal a edição, não está com tanta qualidade. O que acontece é que no YouTube vence quem consegue manter mais a disciplina, quem consegue levar mais informação e ter frequência. Por isso a gente admira tanto e sabe a dificuldade que é de se tornar um YouTuber como esses comuns, ou os famosos Instagramers aí, que são as pessoas que publicam com bastante frequência. A disciplina vem muito, muito, muito antes do resultado em si. E aí tem um ponto que eu queria partilhar contigo aqui, que é um insight bacana, que inclusive a gente usa para construir pautas para os nossos clientes. É muito comum o cliente chegar para nós e dizer assim, Claire, mas eu não sei o que eu vou gravar, sobre o que eu falo. Olha que interessante a quantidade de insights que você consegue ter a partir deste vídeo aqui. São praticamente 139 comentários, a grande maioria não deve ser aqui da resposta do canal, deve ter pelo menos uns 100 de pessoas. E dentro dessas perguntas, desses comentários, tem muito insight que é muito simples e que você pode extrair como uma forma de pergunta. A lógica é basicamente o seguinte, como a gente fez lá no Google, lembra? Eu faço um vídeo pensando em uma pessoa, em um caso específico, mas certamente outras pessoas vão se encaixar com aquilo. Sempre pensando em algo muito específico, em muita qualidade. Nesse caso, menos aqui é mais. Porque quanto mais eu concentro, consigo canalizar e a pessoa percebe que eu estou falando para ela, maiores são as chances de eu conseguir ter algum tipo de retorno, ok?
É melhor ter, então, 100 acessos em um vídeo e 2 pessoas, né, entrando em contato com o escritório do que ter 20 mil e talvez nenhuma, o que é muito comum em diversos casos. Olha que interessante esse caso aqui, ó. Sou funcionário público e trabalho de carteira assinada em outra empresa que reduziu o salário. Posso receber? Caso extremamente específico. Como esse tem inúmeros, certo? Inúmeros. Olha só que interessante esse outro. O meu foi reduzido para 70%, não estou trabalhando, né? Sou manobrista, pelo que deu para entender, e recebi só do governo. É certo isso? Ou seja, várias formas de você retornar como resposta, você pode extrair por vídeos que já estão posicionados na primeira página aí do YouTube, quando você pesquisa, usando a palavra-chave que você gostaria que o seu escritório fosse ranqueado. Bacana? Então, fica como insight, fica como dica, você extrair pautas a partir disso, certo? E pensar sempre no fazer. É muito mais importante do que propriamente dito você ter algo perfeito. Obviamente, né, se o seu escritório já tem uma condição de fazer algo mais sofisticado, de contratar uma vinheta bacana, uma super edição, ajuda bastante, ajuda no branding, né? Principalmente pelo perfil, pela característica do cliente em si que vocês estão focando. Mas se você está começando, se você quer entrar nesse canal, porque você percebe, né, fazendo a pesquisa no Google, como a gente mostrou, que o próprio Google está entregando informação em vídeo, você pode começar fazendo sozinho e vencendo aí a partir da disciplina, você vai conseguir otimizando, né, aperfeiçoando o seu canal para te entregar resultado. Legal? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário ali se você ficou com alguma dúvida. E aí, conseguiu entender um pouquinho melhor? Outro ponto que é bacana da gravação de vídeo, né? Quando você faz isso para o YouTube, por exemplo, imagine que você começou a gravar vídeos falando sobre determinadas dúvidas recorrentes que chegam ao seu escritório, tá? A partir de um planejamento, de palavras-chave, de um objetivo que você quer aparecer como escritório referência na primeira página do YouTube. E aí aquilo se tornou um material muito rico, porque são dúvidas comuns. O que é que você pode fazer? Você pode usar este material sempre para enviar para os clientes que vêm até você tirando dúvidas. Você pode usar esse material para treinar a sua equipe, ou seja, você pode usar esse material para tornar o processo do seu escritório. Aquilo que você fala o tempo todo, aquelas respostas bastante recorrentes, passam a ajudar o seu escritório a otimizar, né, a sua produtividade, a você gastar menos tempo de falar sempre a mesma coisa. A exemplo da TreeMind, nós respondemos aqui diversas coisas no canal que são dúvidas comuns. Então a gente pode usar isto a nosso favor para treinar pessoas e para principalmente entregar informação para o cliente. Bacana? Lembra do caso do Rafael, da Ingraço Advocacia? O que acontece? Ele também tem pelo YouTube dele, se você acessar aqui pela descrição você consegue ver, mais de 120 mil seguidores. Então ele tem um volume de visualização que passa de milhões. Este volume, obviamente, diferente do Google, parte deste volume os clientes saem do canal do YouTube e acessam o site dele. Mas lembra que eu falei sobre a medição? Perfeito. Ele consegue medir quanto de volume vem do YouTube e, principalmente, ele reforça a marca. O YouTube ele costuma gerar um resultado, além de fortalecer a sua marca, um resultado que a gente fala de resultado orgânico, porque a pessoa sai, vai no Google e procura pela sua marca, ela vai acessar o seu site não só diretamente pelo YouTube, mas passa a lembrar depois, né, de você quando ela realmente tiver a necessidade daquele problema. E aí vem uma pergunta, uma dúvida muito comum que chega até nós, que é assim: Guilherme, o que eu tenho que ter para conseguir gravar vídeos? Né? Qual é a sugestão, a característica? Eu costumo dizer que são duas coisas fundamentais. A primeira é carisma. Se você não se considera muito carismático, se você não acha que você tem essa facilidade, né, de falar com a câmera, e se você não tem facilidade de se comunicar, pode ser que você encontre um pouco mais de dificuldade. E a segunda é o conhecimento. O conhecimento, ao meu ver, não deve ser gravado, né? Você não consegue gravar um vídeo de maneira leve e natural se você tiver que ficar lendo. Por exemplo, esse curso todo que eu estou gravando para você, eu apenas memorizei alguns tópicos que eu gostaria de transferir para você o conhecimento e estou entregando, inclusive, com alguns erros. Perceba que, eventualmente, na minha fala, eu como alguma palavra, eu às vezes falo um pouco rápido, então tem que ter naturalidade, né? Como teve agora, tem que existir isso, porque senão fica pesado, fica difícil e você não consegue vencer o que é o mais importante, que é a disciplina. Vai sempre ser cansativa e vai sempre ser muito sofrido para você gravar o vídeo. Então, se você é muito perfeccionista e não consegue superar essas questões, pode ser que realmente você tenha bastante dificuldade. Resultado com o YouTube basicamente é volume, consistência, muita consistência
E aí, muita performance, muito ajuste, porque ele tem um SEO separado, ok? O YouTube tem um SEO específico para ele, que é diferente do Google, ok? Para que você consiga ranquear a sua página, enfim, o seu canal de vídeos e aí obter resultado com o passar do tempo, mas principalmente gera muita credibilidade, reforçar realmente o seu brand, isso transfere para o cliente uma segurança enorme. Bacana? Espero que você tenha gostado das dicas. Deixa aqui o seu comentário sobre a aula, eu vou ficar muito feliz em responder e em saber o que você achou. Um abraço e até a próxima aula.